Bom, vamos lá então, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Cabral. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos recursos Always Free e o que que a Oracle tem de serviços gratuitos, né? Os serviços no ambiente de trial para que vocês possam estar testando os nossos serviços da melhor forma possível. Então vamos lá, sem enrolação. Então vamos lá, meu nome é Vitor Cabral, me adicionem no LinkedIn. Eu sou profissional certificado aqui na Oracle. Hoje eu trabalho com uma função meia técnica, meia comercial. Eu apoio os clientes na parte de construção do ambiente, de teste das suas aplicações e também respondo pela parte comercial, no sentido que eu consigo auxiliar todos vocês com relação à estimativa de custos, trazer um ambiente na concorrência e ver quanto a gente consegue reduzir nesse ambiente aqui na Oracle. Então, contem com o meu apoio para poder ajudar vocês nesse primeiro passo com o OCI. Então, basicamente, o que que é o OCI, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A Oracle, lá atrás, ela teve outras versões de nuvem, a gente chamava de Oracle Classic, e de lá para cá a gente viu que foco nos grandes clientes não era o nosso principal objetivo e que a gente deveria focar também em clientes de médio e pequeno porte. Com isso surgiu o que nós chamamos de OCI, de Oracle Cloud Infrastructure. E eu gosto bastante dessa tabelinha porque ela mostra para a gente diversos pilares da infraestrutura de cloud pública, né? Então, na nossa esquerda, aqui do lado do customer, do lado do cliente, o cliente ele faz desde a parte de gestão do networking, a gestão do storage, a gestão dos servidores, a virtualização, o sistema operacional, os dados e aí sim a aplicação. E com a chegada da cloud pública, principalmente com a versão 2, né, ou seja, do OCI, do Oracle Cloud, o cliente ele passa a ter a parte de IaaS, PaaS e SaaS. E o que isso significa para a gente na prática, né? Que basicamente num cenário de Infrastructure as a Service, ou IaaS, a parte de network, storage, servidores e virtualização, ela é totalmente gerenciada pelo provedor, ou seja, pela Oracle, né? E o cliente ele fica somente responsável por fazer a gestão da parte do sistema operacional, dos dados e da aplicação. Então isso, digamos assim, diminui bastante o ônus, né, do lado do cliente de ter uma equipe para gerenciar toda a parte de rede, storage, enfim, gastar energia, espaço físico para poder estar alocando essas máquinas e basicamente hoje você consegue ter tudo isso através de 2 ou 3 cliques, é bem fácil, a gente já vai mostrar para vocês na prática como é que isso funciona, então fica até o final. A parte de Platform as a Service, ou mais conhecido como PaaS, é onde a gente também tem basicamente a parte de infraestrutura, né, desde lá de rede, storage, servidores e virtualização, mas também temos a parte do sistema operacional sendo gerenciado pelo provider, né, pela Oracle, e o cliente ele fica, digamos assim, responsável apenas pela camada de aplicação e de dados, né? Um exemplo dessa modalidade seria o nosso banco de dados como plataforma, onde também a parte do Linux, né, a parte do sistema operacional, o cliente não precisa ficar ali mexendo, configurando nada, a aplicação já vem pronta para colocar os seus dados e sair utilizando. E no Software as a Service, a camada que abstrai a maior quantidade possíveis de recursos num ambiente de nuvem, seria a parte onde a gente tem a aplicação, os dados, o sistema operacional, a virtualização e toda a parte de infraestrutura sendo gerenciada pela própria Oracle, né? A gente consegue encontrar isso dentro do CRM da Oracle, dentro do ERP, e alguns outros softwares que você, por exemplo, encontra no mercado, fazendo uma analogia, um Spotify, um Netflix, ele é justamente um software as a service, no sentido de que você não precisa baixar o seu filme, escolher ali qual o tamanho, qual que é o formato do arquivo, onde ele vai estar sendo executado, onde ele vai estar sendo armazenado, você simplesmente se preocupa em utilizar aquele serviço da melhor forma possível. E o OCI ele trouxe a possibilidade da gente entregar esses 3 níveis de Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service dentro de uma única modalidade de data center, tá? E que data centers são esses, né? São basicamente 36 regiões. Né? Ao longo do próximo ano a gente vai ter aí mais lançamentos. Esse ano a gente teve
a inauguração do data center de Vinhedo, a gente já tinha presente o data center de São Paulo, e então a gente tem atualmente 3 data centers na América do Sul, né? Então o Chile, São Paulo e Vinhedo, sendo que dentro desses data centers a gente tem, como eu estava comentando, as 3 modalidades de recursos, né? IaaS, SaaS e PaaS. Bacana, o legal é importante dizer que em qualquer data center espalhado aqui pelo mundo, qualquer cliente consegue utilizar qualquer tipo de serviço. Vão ter alguns data centers onde não tem um serviço mais novo, onde demora um pouco mais para ser atualizado, mas de modo geral, todos os data centers têm todos os serviços disponíveis e se ainda não tem, com certeza vai ter muito em breve, tá? E quais são os modelos de contratação para que a gente possa fazer a utilização desses data centers, né? A gente trabalha atualmente com 2 formas, sendo o Pay as you go e o Annual Flex. Como que funciona o Pay as you go? Costumo dizer que ele é muito parecido com um taxímetro. Então, conforme você vai utilizando os serviços, rodando 1, 2, 3 quilômetros, ele vai ali aumentando o quanto você deve pagar no final da corrida. E é justamente essa maneira que a gente cobra. Então, ao longo do mês, o cliente vai utilizando a máquina virtual, dados, banco de dados, serviço de analytics, big data, e no final do mês é fechado o ciclo do billing e cobrado no cartão de crédito mediante o consumo do cliente ao longo daquele mês. Tá? Não existe compromisso de pagamento adiantado, você paga somente pelo que é utilizado e depois, quando você tem a redução, né, ou a estabilização dessa modalidade do Pay as you go, então você já entendeu que vai gastar 200, 300, 500 dólares por mês com o nosso ambiente. Eu acho legal e faz bastante sentido a gente mudar para o modelo de Annual Flex, onde você tem o período mínimo de um ano, e aí você entende que já fez um consumo lá de 500 dólares por mês, fecha um contrato de 6 mil dólares por ano e vai ter alguns benefícios, como, por exemplo, descontos no tamanho do contrato, previsibilidade cambial, uma vez que a gente consegue congelar o valor do dólar, e o pagamento antecipado ali em boleto, não mais em cartão de crédito, tá? Então aqui alguns detalhes, né, a respeito da camada gratuita, não é somente o Pay as you go e o Annual Flex que nós temos, justamente a minha área diz respeito ao ambiente de testes, né, a área de trial, onde a gente vai disponibilizar dos recursos Always Free, que são literalmente recursos gratuitos por tempo ilimitado, junto com 30 dias e 300 dólares de crédito, onde qualquer pessoa pode se cadastrar para poder estar fazendo a utilização e o teste desses serviços que eu estava comentando. Tá? E quais são os serviços Always Free, né? Então a gente já sabe que com os 300 dólares a gente consegue utilizar máquinas virtuais, bancos, enfim. E os serviços Always Free, eles são compostos de todos esses carinhas aqui. Já é uma lista atualizada com 2 máquinas virtuais com processadores AMD e 1 GB de memória cada um, 4 núcleos de processador ARM, né? Ou seja, processadores da Ampere, com até 24 GB de memória RAM, bastante coisa e 2 volumes de bloco, né, com um total de 200 gigabytes, além de alguns outros serviços, como armazenamento de objetos, armazenamentos de arquivos, toda a parte de recursos no Terraform, 5 bastions, né, dentro do OCI, que nós chamamos de instâncias de acesso, né, de identidade, onde você consegue acessar recursos em subnets privadas, além da gente ter e contar com os bancos de dados, né? Então aqui nessa parte a gente vai ter o Oracle Autonomous disponível agora em 4 modalidades. Dentro dela, a gente tem a parte de Data Warehouse, JSON, Apex e o Transaction Processing, né, que seria o banco de dados mais convencional aí, próximo do Oracle Standard padrão. Então, até 2 instâncias do Oracle Autonomous vocês conseguem ter gratuitamente até 20 gigabytes cada um, tá? Além disso, a Oracle tem o nosso novo serviço de banco NoSQL, não SQL, né? E a gente pode ter aí até 130 milhões de leituras, 25 gigas de armazenamento por tabela, até 3 tabelas em cada um, bastante interessante para quem vai fazer toda a parte de Big Data, Data Warehousing, a parte de observabilidade e gerenciamento, né? A grande parte de monitoramento, application performance, registros dessas máquinas e tudo que a gente faz dentro do ambiente de nuvem é gratuito
também. Então a gente tem aqui alguns recursos, por exemplo, Notification Services, Services Connector Hub, que vai ali interconectar alguns serviços por dentro do Oracle Cloud, tudo isso dentro da camada do Always Free, e alguns serviços adicionais que não são menos importantes, como por exemplo o balanceador de carga, né, o famoso Load Balance, e aí um diferencial absurdo contra os nossos concorrentes, que é o Data Transfer Out de 10 terabytes. Eu já comento um pouquinho mais sobre ele nos próximos slides. Então, além de todos esses serviços que a gente tem aqui nessa tela de maneira sempre gratuitas, ou seja, vocês nunca vão precisar pagar nada por esses serviços, dentro do nosso ambiente de trial, vocês vão ter ali 30 dias e $300 para consumir tudo que é pago também. Então fica bem bacana, vocês conseguem testar e avaliar bastante a nossa plataforma antes de ter a definição de migro todo o meu ambiente para Oracle, não migro, enfim. E aqui alguns dos principais diferenciais antes da gente partir para a parte prática da nossa apresentação. E o grande diferencial comercial da Oracle, né, na minha visão, pagamento em reais, né? Isso você consegue ter um serviço tropicalizado com emissão de nota fiscal já aqui no Brasil. Você consegue ter a previsibilidade cambial no caso de um contrato anual flex, como eu comentei, mínimo de um ano, a gente congela o dólar, pode ser até 3 anos. Imagina que amanhã a eleição dos Estados Unidos explode, Bolsonaro, enfim, a gente consegue ter aí um congelamento do dólar a um valor bem baixo hoje, perto do que isso pode vir a se transformar no futuro, tá? Além disso, nós não cobramos IOF e temos já todos os recolhimentos de impostos no faturamento da nota fiscal. Legal, os diferenciais técnicos, incluindo a parte de data transfer out do 10 terabytes por mês. A gente tem o apoio de especialistas, né? Então, aqui dentro da Oracle, independentemente da modalidade de contratação, seja ela o Pay as you go ou um Annual Flex, vocês contam com o apoio de um especialista, tem uma pessoa aqui dentro da Oracle para quem vocês podem ligar caso tenham algum problema, caso tenham alguma dúvida, e essa pessoa é chamada de CSM, que é o Customer Services Manager, e a Customer Success Manager, e aí vocês conseguem ter um apoio desses especialistas do lado tanto técnico quanto comercial para estar ajudando vocês nas questões com o ambiente de vocês, tá? Suporte 24/7 sem custo, né? Recursos 100% dedicados, ou seja, quando a gente está entregando um processador para vocês, é o processador só seu, não tem um coleguinha do lado que tem uma aplicação que consome muito, que faz muito barulho, isso não vai impactar no seu core, tá? Então, quando a gente está entregando uma máquina, a gente tem SLAs de performance também, e essa máquina, ela é 100%, esse core, no caso, ele é 100% dedicado para você. E, além disso, toda a nossa camada de storage ela é 100% SSD, sem custos adicionais. Então, a partir do momento que você coloca uma VM, coloca um banco de dados, coloca algum recurso dentro da nossa nuvem, aquele recurso está sendo armazenado dentro de um storage SSD para garantir a maior rapidez e agilidade na transferência dos dados, tá? Como eu tinha comentado, um outbound gratuito de até 10 terabytes por mês. Em algumas concorrentes vocês vão pagar aí quase $1.000 por isso, né? Então é um diferencial que a Oracle tem para trazer os clientes para testar o nosso ambiente e para ficarem aqui como clientes também, tá? Além disso, IP público fixo sem custo adicional, então você pode ter o IP estático, a gente vai mostrar isso na prática, como é que funciona dentro da máquina virtual a questão dos IPs, e a VPN gratuita, né? Então você pode fazer uma, duas, 10 VPNs com o seu ambiente dentro da Oracle Cloud e não vai pagar nada a mais por isso também. E um ponto bastante interessante é que não temos custos adicionais pelo data center ser no Brasil. Então, você não vai pagar, por exemplo, o custo Brasil que a gente teria dentro de algumas concorrentes, que te cobram, por exemplo, 30% a menos caso você leve o seu ambiente para a Virgínia, ou 20% a menos caso você leve o seu ambiente para a Europa e 30% a mais aqui no Brasil. Aqui não tem isso. Todos os locais do planeta, ou seja, todos os data centers têm um custo tabelado, né, e você não paga nada a mais por isso.
além de todo o hardware que nós oferecemos é produzido pela própria Oracle. Então a gente muitas vezes entrega o hardware, o software e a plataforma para vocês estarem utilizando ela 100% fabricados pela Oracle. Então a gente garante o suporte e a performance daquele ambiente para vocês. E agora, sem mais enrolação, vamos para a parte prática, né? Vou mostrar para vocês como é que funciona o ambiente dentro da Oracle, principalmente na modalidade gratuita, e aí depois vocês conseguem estar testando. Acessem os nossos QR Codes para estar visualizando no LinkedIn, no YouTube, no GitHub, no Anchor, toda a parte de dados, né? Então essa apresentação vai estar lá contida junto com um PDF contendo passo a passo para que vocês façam tanto o cadastro da nuvem de vocês quanto comecem a utilizar alguns recursos. Então tudo isso que a gente vai mostrar agora na prática tem lá bem documentado também. Então vamos agora para a parte prática do nosso workshop, da nossa apresentação. Então, a partir do momento que vocês fazem o cadastro dentro de um ambiente de testes na Oracle Cloud, essa daqui é mais ou menos a carinha do painel que vocês vão ter acesso. Aqui a minha conta tem um pouquinho mais de dias e um pouquinho mais de crédito, porque é uma conta de testes que a gente utiliza internamente, mas como eu comentei, todo mundo tem acesso aí a $300 e 30 dias para poder estar utilizando esse ambiente sem custo algum, tá? E aqui no nosso canto superior a gente já pode ver as regiões. Então, quando eu clico aqui em gerenciar regiões, eu já tenho acesso a todos os data centers disponíveis ao longo do planeta, tá? Então aqui Sydney, Canadá, Chile, enfim, vocês conseguem até a parte de Vinhedo, né? O segundo data center que foi inaugurado recentemente. Vocês aqui dentro da parte de gerenciar as regiões conseguem se subscrever e a partir daqui irem utilizando recursos tanto aqui quanto lá fora, tá? Aqui a gente tem a parte da ajuda, né? Ou seja, caso a gente precise fazer uma solicitação de suporte, solicitação do aumento dos limites que vem previamente na nossa conta, a gente consegue através desse painel. Aqui a gente consegue alterar o idioma, então preferencialmente escolham um idioma do qual vocês têm mais familiaridade. Aqui ele pode ter português Brasil, mas caso vocês prefiram também é possível deixar em inglês. Bastante coisa que vocês forem procurar na internet já tem em ambas as línguas também. Toda a nossa documentação ela já tem muita informação e, se eu não me engano, quase tudo já está traduzido para português. Então vocês não precisam ficar utilizando o nosso ambiente em outras línguas, tá? Vocês podem deixar aí no português sem problema nenhum. E aqui a gente tem acesso aos nossos dados de usuário, tá? Onde eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente consegue aí ter basicamente diversas funcionalidades interessantes. Legal. Então aqui, voltando para a parte inicial do nosso ambiente, vocês vão acompanhando aqui ao longo desse faturamento quantos créditos e quantos dias vocês ainda têm disponíveis dentro do ambiente de vocês. E aqui a gente tem alguns guias de inícios rápidos, né? Então, como que eu faço para implantar um site do WordPress? Como que eu faço para implantar um aplicativo dentro do Apex? Um aplicativo nativo em nuvem, como que eu faço para fazer um deploy em Jenkins, um aplicativo .NET no Windows. Então ele já tem alguns guias de inícios rápidos aqui dentro e sempre que a gente vê um recurso com essa tagzinha Always Free elegível, significa que é um recurso que está dentro daquela lista grandona lá de recursos que vocês não vão pagar nada por eles, tá? Então usem e abusem desses recursos para testes, homologação, só não recomendo que vocês coloquem na produção, porque eles têm limites, tá? E aqui embaixo vocês têm a possibilidade já de ter alguns inícios rápidos também, tá? Então, desde criar uma máquina virtual, criar um banco de dados autônomos, e a gente já fala um pouquinho mais sobre ele agora, um data warehouse, uma rede virtual, enfim, você tem diversas possibilidades, além de aqui embaixo a gente tem alguns conceitos, né, que vão levar a gente para a parte de documentação da nossa nuvem. Caso precise de alguma ajuda específica sobre determinado recurso, a gente consegue vir aqui e, por exemplo, pesquisar um blockchain, block volume, detalhes da documentação, enfim, vocês têm acesso aqui pela barra de search também. E o nosso menu principal aqui dentro do hamburguinho, né, essas três listrinhas aqui no nosso canto superior esquerdo, é o que vai dar acesso para que a gente tenha aí mais ou menos todos os nossos recursos, tá? Então a gente tem basicamente tudo segmentado
por tipo de recurso utilizado. Então, aqui na área de computação, a gente vai ter acesso às instâncias, hosts de máquinas virtuais dedicados, configurações, pools, enfim. E aqui os recursos relacionados à computação, como por exemplo VMware, container, Kubernetes e por aí vai. Além da gente ter alguma parte de documentação, né, a parte da ajuda que leva para documentação, vídeos e por aí vai. Então, o que mais a gente tem aqui no nosso menu? A parte de armazenamento. Eu vou passar aqui rapidamente pelos recursos aqui do nosso menu e depois a gente já vai criar uma máquina virtual, criar um armazenamento, uma rede virtual, um banco de dados, para vocês verem na prática como é que tudo isso funciona. Então, aqui dentro da parte de armazenamento, você vai ter o volume de bloco, armazenamento de arquivos, Object Storage, que é bem bacana, a gente vai explorar bastante esse recurso, tá? Aqui na parte de redes, a gente consegue criar uma rede virtual, o nosso load balancing, né, o balanceador de carga, a gente consegue ver a latência entre as regiões, ou seja, o tempo que demora um ping, por exemplo, entre São Paulo e Estados Unidos, e aqui a gente consegue fazer toda a parte de gestão dos IPs reservados, VPNs, como eu comentei que não tem custo também, e diversos outros pontos, como por exemplo DNS, todos os recursos relacionados a redes, tá? Dentro aqui de Oracle Database não podia ser diferente, né? A Oracle ela tem um menu específico para bancos de dados proprietários. Ela é muito conhecida no mercado pelos seus bancos e aqui não é diferente. A gente tem o banco de dados autônomos que é o banco mais avançado que a Oracle entrega para os nossos clientes hoje. E por que ele é o mais avançado? Ele reúne um hardware feito pela Oracle, uma utilização do banco de dados feitos pela Oracle e aí, não satisfeita, a Oracle colocou também toda a capacidade de machine learning em cima desse banco para que ele fosse cada vez mais independente, ou seja, mais autônomo. Daí o nome autônomos. Então, toda a parte de atualização de patches, backups, reindexação, automatização da melhoria dos scripts, ele faz uma melhoria também nos seus inserts, nos seus searches, enfim, ele tem uma capacidade de ir aprendendo conforme você vai utilizando ele com o tempo e vai aplicando aí as melhorias ao longo do tempo. Então, justamente esse banco aqui a gente vai depois fazer o deploy de um carinha desses aqui que é bastante interessante. Além disso, a gente tem a possibilidade de bancos como máquinas virtuais, bare metal, né, ou seja, os servidores dedicados, infraestrutura dentro do Exadata, né, que é um hardware feito pela Oracle visando clientes enterprise que tem já um Exadata local, eles podem utilizar essa modalidade do Cloud at Customer e parte de Golden Gate, em toda a parte de banco de dados Oracle vocês encontram aqui nesse menu. E outros bancos de dados, ou seja, bancos não Oracle, a gente consegue, por exemplo, fazer o deploy de um sistema de MySQL, tá? E também dos bancos de dados NoSQL. Ah, Victor, mas é só esses bancos que vocês conseguem utilizar dentro da plataforma de vocês? Não, a gente também tem uma parceria com a Microsoft e a gente consegue entregar também uma instância com SQL Server já licenciado por dentro da própria Oracle e você paga tudo junto ali mensalmente, tá? Então não vou entrar muito no detalhe nesse ponto, mas saibam que é possível a gente também ter outros bancos das nossas concorrências através dessas parcerias que a Oracle tem. Além disso, a gente tem aqui a parte de funções analíticas, né? Então, desde a parte de Big Data, a parte de análise, muito parecido com Power BI, toda a parte de Data Science, serviços de inteligência artificial para idioma, detecções de anomalia, assistência digital, serviços ao desenvolvedor, ou seja, voltada para aquelas pessoas que vão integrar na sua aplicação toda a parte de funcionalidades em nuvem, como por exemplo, e-mail delivery, notificações, integrações com outras aplicações locais, vão colocar essas aplicações dentro de containers ou em Kubernetes, desde a parte da utilização do functions, né, ou seja, desenvolvimento e rodar códigos sem que a gente precise provisionar máquinas por trás daquilo. O nosso Apex, que é possível utilizar junto com o Autonomous também, que é basicamente uma IDE de desenvolvimento facilitada
para aquela pessoa que não tem muito conhecimento sobre código ou sobre banco de dados, é possível criar relatórios e dashboards utilizando o Apex de maneira muito rápida e muito fácil, além de toda a parte de SDK, né, ou seja, o Software Development Kit, onde a gente tem diversas linguagens e as pessoas, os desenvolvedores podem estar utilizando todas as funcionalidades da Oracle Cloud embutidos na sua aplicação. Então esses SDKs eles ficam disponíveis para que vocês consigam fazer aí todas as configurações dentro da aplicação de vocês para estar utilizando qualquer um desses recursos aqui dentro do Oracle Cloud. Além disso, a gente tem algumas coisas bem bacanas, como também as plataformas de blockchain, parte de PowerShell e CLI, ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui via painel é possível também a gente fazer via linha de comando, fazer, por exemplo, rotinas, automatizar tarefas, tudo via linha de comando. E seguindo aqui, a parte de identidade e segurança, né, não menos importante também, a gente tem toda a parte de governança das informações, então a gente aqui consegue controlar quantos usuários, quais grupos esses usuários estão contidos, quais as políticas se aplicam a cada usuário, e através dessas ferramentas a gente consegue controlar, por exemplo, se o estagiário vai lá e vai deletar o banco de dados, ou quem pode ou não ter acesso em determinado recurso aqui dentro da nuvem. Tá? Além disso, a gente tem diversos outros recursos, como por exemplo o firewall de aplicativo web, né, o famoso WAF, para que a gente proteja em outro nível a camada da nossa aplicação, para que a gente não tenha ataques aí de bots, ataques de DDoS. E a gente também tem a parte do Bastion, né, que como eu comentei, faz parte do nosso recurso Always Free, e ele é basicamente uma máquina virtual, onde através dele a gente consegue acessar outros serviços aqui dentro da Oracle, sem deixar esses serviços expostos à rede pública, tá? Legal, aqui a gente tem toda a parte de gerenciamento, né, a parte de gestão. Então, desde a APM, onde a gente consegue validar a performance da aplicação, para que a gente está utilizando aquela aplicação, obter insights de negócios, desde a parte de logs, né, tudo que é feito aqui no Oracle Cloud gera um log, a gente consegue ter o controle da governança desse ambiente através desses logs. Aqui na parte de monitoramento a gente consegue ver a performance da CPU, performance de memória, throughput de disco, quanto de dados está entrando, quanto de dados está saindo aqui do nosso ambiente, tá? E a gente consegue tudo isso fazer triggers, a gente consegue ter mecanismos que acionam alarmes, né? Então vai te mandar um e-mail caso a máquina chegue a 60% de utilização, por exemplo. Tudo isso é possível através aqui da parte de monitoring, né? A gente também tem toda a parte de gerenciamento de banco de dados, insights que a gente consegue automatizar, agentes dentro de máquinas virtuais que a gente consegue colocar para poder estar fazendo monitoramento através aqui desse painel. O híbrido seria basicamente aquele serviço do Exadata que eu comentei dos clientes que podem estar utilizando um hardware, né, físico da Oracle dentro do data center de vocês e integrar isso com todo o ambiente da nuvem. Então, utilizar o Exadata aí no Cloud at Customer, além das soluções de VMware, né, muito utilizado aí por grandes empresas, corporações a nível de enterprise, e que a gente consegue também ter toda essa parte de integração e fazer um modelo híbrido com o ambiente on-premises. Além disso, aqui na nossa parte de migração, a gente consegue ter acessos facilitados para a gente migrar dados para bancos e fazer a importação e exportação de dados aqui para o nosso ambiente de nuvem, tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios em cima disso. A parte de governança e administração, que eu considero bastante importante, a gente tem aqui o Cloud Advisor, que vai dar alguns insights do que vocês podem melhorar. Essa parte de recomendações ele vai validar desde a parte de segurança até a parte de utilização dos nossos recursos, tudo que pode ser melhorado, né? Além disso, a gente tem a parte de gerenciamento de contas, onde a gente consegue ver quais contas estão vinculadas, quais os detalhes do nosso tenancy. A gente consegue aqui dentro do menu de governança ter acesso às cotas, limites, gestão dos nossos custos, de quanto está consumindo ao longo daquele mês. E aqui na parte do marketplace,
diversas soluções parceiras ficam disponíveis para que a gente faça o deploy facilitado. Então você que tem uma aplicação, uma máquina virtual com uma aplicação, um aplicativo, um banco de dados e queira deixar isso disponível através do marketplace da Oracle Cloud, os nossos clientes conseguem fazer a publicação da aplicação deles aqui dentro e qualquer pessoa consegue, através de 2 ou 3 botões, fazer o deploy aí de uma solução altamente complexa através desse recurso, tá? E aqui o Oracle Classic Services, que vai dar origem, vai fazer uma ponte com os data centers mais antigos. Então vamos voltar aqui para a parte de computação, vamos para o que interessa, vamos soltar uma máquina virtual e a partir dessa máquina virtual a gente vai conhecer alguns outros conceitos do Oracle Cloud que são bastante importantes. Então vamos lá. Eu clico ali em instâncias dentro do menu de computação e eu vou criar uma instância através desse botão. Importante, uma vez que vocês encerram as instâncias, elas ficam aqui ainda aparecendo até 24 horas, tá? Então fiquem tranquilos, caso vocês tenham deletado a instância, ela ainda aparece aqui no ambiente de vocês. Aqui eu já tenho uma instância always free, né? Ou seja, ela tem aquela tagzinha de sempre gratuito que eu tinha comentado. E agora vamos criar uma máquina junto. Então, criando uma máquina, a gente precisa de algumas informações básicas, como por exemplo, o nome da instância que a gente vai estar criando. O compartimento é um conceito bem interessante, onde a gente pode estar separando ambientes de produção, ambientes de desenvolvimento, ambientes de homologação, e aí cada recurso que você vai criar, você vai posicionando no compartimento desejado. Tá? A parte de posicionamento não preciso mudar nada, ele vai selecionar qual data center, qual tipo de instância que eu vou estar querendo criar. Não é o objetivo do nosso workshop, mas a gente pode, numa próxima oportunidade, de falar um pouquinho mais sobre isso também. Aqui na parte de imagem e forma, seria basicamente onde eu defino o sistema operacional que essa máquina vai estar utilizando. Então aqui eu tenho algumas possibilidades já pré-configuradas pela Oracle, como por exemplo um Ubuntu, e aí é só eu clicar em cima dele, ele me dá acesso às versões anteriores daquele sistema operacional. Além disso, eu tenho o CentOS, Oracle Linux e também toda a parte de Windows, tá? Então a gente vai fazer o deploy aqui de uma máquina CentOS, mas vocês podem aí escolher qual que é o sistema operacional que mais atende à necessidade de vocês. Além disso, das imagens já da plataforma, nós temos aqui as imagens de aplicações da própria Oracle, que, como eu comentei, através do Marketplace e através do deploy facilitado, com 2, 3 cliques a gente consegue fazer o deploy de diversas ferramentas aqui já utilizando a máquina virtual com tudo configurado, né, aqui dentro. Além disso, aqui as imagens de parceiro, né, ou seja, lá do Marketplace, onde a gente vai ter soluções que não são da Oracle, mas que estão dentro do Marketplace e possuem também essa funcionalidade de deploy facilitado. Então aqui a gente encontra desde serviços da Microsoft, FortiGate, Rocket Chat, a gente tem bastante opção aqui para os nossos clientes, utilizando aqui através de 1 ou 2 cliques, por exemplo, eu selecionando um Fortinet, ele já vai me provisionar uma máquina com sistema operacional, com essa aplicação, toda a configurada já dentro da minha máquina virtual. Então eu volto aqui para a imagem da Oracle, a gente vai selecionar a imagem da plataforma, vamos utilizar aqui um CentOS. Legal, coloco aqui no meu CentOS, selecionar imagem, e aqui a gente vai falar quanto de memória e quanto de CPU essa máquina vai ter dentro da aba do Shape, tá? Então aqui em Change Shape, basicamente a Oracle ela trabalha com 3 tipos de processadores, desde o ARM, né, que eu havia comentado, até processadores Intel e também AMD. Antigamente nós tínhamos shapes que eram fechados, ou seja, a cada OCPU nós tínhamos uma quantidade pré-determinada de memória. Agora, com os shapes mais novos, como o Optimized Reflex, a gente consegue selecionar aqui através dessa barra a quantidade de CPU e a quantidade de memória que a gente vai querer de maneira bastante flexível. Então vamos selecionar um shape aqui, por exemplo, AMD,
que assim como o shape da Intel, ele tem uma memória e um processamento flexível. E um conceito importante da gente ter na cabeça é que a OCPU, lembra que eu comentei, a Oracle ela não compartilha esse recurso, então uma vez que você selecionou OCPU, a gente está falando de um core físico, tá? E por ser um core físico, a questão do multithread acaba entregando para a gente dois cores virtuais. Então, a cada OCPU, você pode considerar que a sua máquina vai ter na prática duas vCPUs. Então, eu vou colocar uma máquina aqui com 4 vCPUs ou duas OCPUs e 16 GB de memória RAM. É uma máquina suficientemente parruda. Deixa eu alterar ele por aqui. Beleza. Seleciono a forma e eu preciso criar só mais alguns parâmetros antes dessa VM estar pronta. Então, a parte de redes, eu consigo desde selecionar uma rede já existente até criar uma nova rede através do menu. Então, se é a primeira vez que você está criando uma máquina virtual, a gente cria uma rede em conjunto. Então, aqui ele dá o nome de VCN, que é Virtual Cloud Network. Vamos manter aqui Virtual Cloud Network, para a gente conseguir identificar essa rede. E o nome da subrede eu vou manter aqui como subnet padrão. Eu preciso definir qual vai ser o bloco CIDR dessa rede, ou seja, qual o IP, né, que essa rede vai estar utilizando. Aqui pode ser 192.168, 172, rede 10, enfim. Aqui atender às necessidades de vocês. E aqui eu posso designar ou não um endereço de IP público para esse ambiente. Eu quero designar um endereço de IP público, caso você não designe, você só vai conseguir acessar essa VM através de um Bastion, tá? Legal, aqui eu consigo adicionar uma chave SSH. É importante dizer, as chaves geradas aqui pela própria plataforma, elas não são aceitas dentro do PUT, né? Então o pessoal costuma me perguntar bastante, Vitor, como é que eu faço para acessar a VM através do PUT? Então esse carinha aqui, para a gente utilizar ele, a gente precisa do PUT gen, que vai ser justamente quem vai gerar a chave pública para que a gente consiga acessar a nossa instância. Então eu vou aqui na opção colar chaves públicas e através do putgen eu clico aqui em generate, fazendo movimentos aleatórios do mouse, ele vai me gerar uma chave específica e aleatória, né? Ou seja, não vai ser igual a de ninguém. Eu copio essa chave pública, colo ela aqui. Não se esqueçam de salvar a chave privada, assim como uma fechadura. Esse aqui é o buraco da fechadura e esse daqui vai ser a sua chave. Então você precisa das duas partes para poder estar utilizando essa máquina virtual. Vou salvar aqui no meu desktop. Então aqui, máquina TDC. Beleza. Salvei a minha chave privada, colei a minha chave pública, o meu par está pronto para ser utilizado. E aqui dentro do meu volume de inicialização, mas que raios é isso, Vitor? É basicamente o tamanho do disco, né? Ou seja, a capacidade de storage que essa máquina vai ter. Então, caso eu não coloque nada, eu deixe esse checkbox sem ticar, ele vai construir uma instância com 46 GB. Caso eu queira, por exemplo, uma máquina com 350 GB, é possível. Podem ver que ele vai aqui de 50 até 32 terabytes de capacidade, e esse é o disco de volume base. Você ainda consegue adicionar volumes de blocos dentro dessa máquina, tá aumentando a capacidade de disco. Então eu clico aqui no botão de criar e a minha máquina já vai estar sendo provisionada. Legal, enquanto ela está laranjinha aqui, a gente espera que ela fique verde, tá? Para poder estar utilizando essa máquina. Aqui a gente já consegue ter algumas informações básicas, como por exemplo, o endereço público da VM, o nome do usuário que a gente vai precisar colocar para acessar essa máquina. Além disso, a gente tem aqui os detalhes da instância. Aqui embaixo eu consigo ver a porcentagem de conclusão da criação. Eu tenho aqui também a parte de métricas, que ainda não está disponível porque a VM está sendo provisionada, mas eu tenho aqui na minha aba de recursos diversos outros atalhos para eu poder estar acessando, como a quantidade de volumes de blocos anexados, a quantidade de VNIX, que no caso é a minha placa de rede virtual, o meu volume de inicialização, que é o disco base da máquina, e
Beleza. Assim que a máquina estiver pronto executando, a gente já consegue acessar ela. Antes de eu acessar ela, vejam que ela já está aqui com o status verdinho. Eu posso fazer algumas configurações básicas no meu firewall de rede. Então, aqui dentro de Virtual Cloud Network, eu clico sobre ela. E de novo, na minha aba Recursos, eu vou ter acesso a alguns subitens para poder estar mudando as configurações, como por exemplo, do meu firewall. Então, como vocês podem ver na rede que a gente criou, ele já provisiona diversos outros serviços necessários para o funcionamento da minha rede, como tabela de rota, gateway de internet, e aqui a lista de segurança é o que me interessa nesse momento, que é a parte do meu firewall virtual dessa rede, tá? Então aqui percebam que ele já tem algumas regras de comunicação, então a porta 22, ela já está aberta. Para eu, por exemplo, adicionar uma porta 80, uma porta 443, basta eu vir aqui no intervalo de portas de destino e colocar a porta que eu gostaria de liberar nessa rede e selecionar aqui 0.0.0.0/0, que ele basicamente me abre a permissão para que qualquer IP acesse essa porta. Então, nesse caso, eu não vou adicionar nenhuma regra específica, é apenas para mostrar para vocês aonde eu faço essa configuração e caso eu precise também alterar as regras de saída, ela fica aqui também na nossa aba dos recursos, tá? Vamos voltar aqui para a minha instância, vamos clicar em cima dela, você já vai ver aqui o endereço de IP público e a partir dali a gente já consegue conectar. Então, tanto aqui no nosso guia rápido, no menu rápido, quanto clicando sobre a VM, eu consigo ter a informação de acesso dessa máquina. Então, ela tem esse IP público, este endereço de IP privado é pelo endereço que ela se comunica dentro da rede do Oracle Cloud, e agora utilizando o PUT, né, a ferramenta que vocês mais gostam aí para poder fazer o acesso SSH, a gente vai utilizar a porta 22, que já estava aberta na nossa lista de segurança. Eu preciso adicionar o par da chave, né, que a gente criou. Então eu venho aqui em Browse Autenticação e clico dentro da chave privada que eu havia criado. Então, Open, Yes, faço aqui o login como OPC, que é o nome do usuário que ele me mostra aqui, e pronto, já tenho acesso à máquina virtual. Então, posso aqui já rodar os comandos dentro da minha instância Linux. Beleza, então aqui eu já tenho acesso à minha máquina e consigo fazer um FTP e colocar aqui os dados para que vocês utilizem a nossa VM. Vamos dar uma recapitulada aqui. Então, eu criei a máquina, selecionei o sistema operacional, defini o tamanho dessa máquina, configurei e acessei a chave SSH para que a gente consiga conectar através do PUT e através desse IP público. E agora eu vou comentar rapidamente a respeito dos volumes de blocos dessa máquina. Então, o volume de bloco anexado seriam os volumes extras que eu posso fazer a inclusão dentro dessa VM. Então, você pode criar um volume ou selecionar os volumes, por exemplo, existentes e associar a essa máquina. Então, você pode ter além do volume básico, que a gente chama de volume de inicialização, diversos outros volumes aqui de tamanhos de até 32 terabytes associados a essa instância. Além disso, aqui na parte de Venix, vocês conseguem ter acesso à parte de placa de rede virtual dessa máquina. Então, clicando sobre a VNIC dessa VM, a gente consegue validar toda a parte de configuração de endereço de IP público reservado. Então, quando a gente cria essa instância, ela não tem um endereço reservado, ela é um endereço efêmero. O que isso significa? Se eu desligar essa máquina e ela ficar, por exemplo, uma semana inativa, quando você for iniciar essa VM novamente, pode ser que ela venha a ter um endereço distinto desse daqui. Então, podem ver que ele está com o endereço efêmero aqui. E como é que eu faço o procedimento para tornar esse endereço um IP público reservado, ou seja, um IP imutável, né? Clico aqui na opção de editar no meu canto direito, tiro o IP público dessa máquina, atualizo e agora sim eu consigo associar
novamente clicando em editar, um IP reservado, né? E aí, caso eu não tenha IPs reservados, você pode criar um IP reservado aqui dentro. Então, IP reservado 18. Eu tenho alguns outros já. E aí eu atualizo e esse IP reservado ele vai ficar aqui de uma forma imutável. Então agora para eu acessar essa VM, basta eu utilizar esse endereço IP aqui. A gente pode ver aqui que no detalhe da instância o endereço 150 já foi atualizado pelo 140 e agora esse endereço não é mais um endereço efêmero. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o banco de dados autônomos e quais são as possibilidades de utilização dele. Então a gente volta aqui no nosso menu principal, dentro de Oracle Database. Vamos clicar aqui dentro do Autonomous Database e eu já tenho alguns deles criados, mas eu faço um processo de criação junto com vocês porque é bem fácil, tá? Então, como eu estava comentando, a gente pode ter até dois autônomos dentro da modalidade Always Free, então vou deletar um aqui enquanto a gente vai falando e basicamente eu preciso criar um novo. Beleza, então a gente vem aqui na parte de Oracle Database e dentro do Autonomous Database eu posso selecionar a opção que eu desejo estar criando. Então eu vou clicar aqui em Transaction Processing e a gente consegue a partir daqui criar esse banco de dados utilizando a modalidade Always Free. Então de novo, compartimento, nome do banco de dados, né, nome de exibição e nome do banco de dados. Eu não vou mexer, vou manter padrão, mas vocês podem colocar o nome de identificação que vocês quiserem. E a gente tem as 4 possibilidades. Então, desde o Data Warehouse, para que a gente crie consultas de Big Data, Machine Learning, processamento de transações, que é o modelo de banco de dados convencional, JSON, no caso, para aquelas aplicações e aplicativos que já se baseiam na utilização de modelos de dados em JSON, e a parte do Apex, que permite que vocês façam o desenvolvimento, né, de aplicações web junto com o banco de dados de uma maneira rápida e fácil. Então eu vou clicar aqui no processamento de transações, clico sempre na flag Always Free. Então isso é muito importante para que vocês utilizem sempre esse recurso gratuito. Ele vai delimitar o máximo de 20 gigas aqui disponível para você estar utilizando. E eu preciso determinar aqui uma senha. Então, eu vou colocar uma senha só para a gente poder acessar. Oracle Cloud 123. Beleza. Acesso de todos os lugares e criar Autonomous Database. Ele vai estar provisionando essa máquina para mim. Ela é rapidinho para provisionar, cerca de no máximo 30 segundos. Enquanto isso, eu vou acessando um outro que a gente já tem aqui disponível. Beleza, então eu tenho um banco aqui provisionando, já tenho o meu disponível e vou acessar a minha console de serviços, que permite com que a gente tenha acesso a algumas ferramentas bem bacanas aqui dentro do Autonomous. Então o Autonomous ele tem a possibilidade de você ir utilizando ele de maneira 100% web, através aqui da console de serviços, ele vai te dar acesso a alguns outros menus. Então abrindo essa segunda aba, a gente consegue ter acesso, primeiro, à visão geral desse banco, ou seja, porcentagem consumida, utilização da CPU, a quantidade de instruções de SQL, tempos de respostas das instruções. Aqui em atividade a gente tem um monitoramento um pouco mais apurado, né? Ou seja, a quantidade de tempo que determinou, que durou a nossa query, por exemplo. E aqui em administração eu consigo fazer o download da wallet, que é a ferramenta que eu utilizo para poder ter uma conexão segura com o banco de dados autônomos. Eu redefino senhas de administrador, gerencio usuários do Oracle Machine Learning, tá? E aqui na aba de desenvolvimentos, que é o que interessa para a gente, eu consigo desde acessar diretamente o banco de dados, vamos abrir esse cara aqui do lado, fazer o download do client para poder estar acessando esse banco,
Tenho também a parte de notebook do Machine Learning, onde eu consigo rodar desde templates já pré-preparados pela Oracle, como seu próprio template de aprendizado de máquina. Aqui eu tenho o SODA, que é o Simple Document Access, que é um conjunto de APIs onde vocês conseguem utilizar diversas ferramentas como Node, Python, dentro do Apex, dentro do Autonomous. E aqui eu tenho o serviço do Apex, né, que é, como eu comentei, a parte de ideia de desenvolvimento que permite vocês criarem códigos aí com uma simplicidade muito grande. Então aqui, só eu colocar admin, os dados de cadastro, Oracle Cloud 123, e eu já basicamente tenho acesso ao banco de dados e já consigo fazer as minhas queries, já consigo utilizar o database, importar minhas cargas de trabalho, enfim, ele tem uma simplicidade de utilização bastante atraente. Então aqui, por exemplo, eu já consigo ter minhas consultas, meus scripts, e aqui dentro do Machine Learning, eu preciso de um usuário para poder estar fazendo a minha utilização dos notebooks. Eu não vou entrar bastante nesse detalhe, então a gente deixa para o próximo workshop. Mas saibam que a gente consegue, através desses painéis, fazer bastante coisa legal, sem que a gente precise provisionar novas instâncias, então a gente consegue fazer tudo isso em cima de um banco de dados, apenas sem provisionar instâncias web. Então, beleza, aqui eu tenho a parte dos backups, né? Eu posso criar backups manuais, eu tenho a parte do DataGuard para fazer replicação, enfim, clones desses bancos de dados, e aqui eu consigo acompanhar todas as solicitações, por exemplo, a criação desse Autonomous. Não vou entrar muito no detalhe desse banco de dados, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente. E só para a gente finalizar, eu tenho aqui a parte de armazenamento que eu gostaria de estar mostrando para vocês, e é justamente o serviço de Object Storage. Então vamos entrar dentro do menuzinho, armazenamento, Object Storage, e eu vou criar um bucket, né? O que que é esse bucket? O bucket é um conceito de um repositório na nuvem, como se fosse um balde de dados. Então vamos colocar aqui bucket TDC. E esse bucket ele pode ser criado de duas formas distintas, dentro da padrão ou na modalidade de arquivo compactado. Qual que é a principal diferença entre os dois? O padrão, todos os dados que você colocar aqui dentro você vai ter acesso imediato, e o arquivo compactado, todas as informações que você tiver aqui dentro, ele vai demorar um tempo para ser recuperado. Em compensação, essa modalidade custa bem mais barato do que essa, e ela é específica para retenção de arquivos de longos períodos. Então, se você precisa manter um dado aí por 5, 10, 15 anos, a modalidade de arquivo compactado é o ideal para você. Além disso, a gente tem a possibilidade de ativar o auto-tiering, né, o armazenamento automático entre as camadas, onde ele vai identificando se um arquivo tem uma alta ou uma baixa utilização, e a partir dali ele vai movimentando entre elas. A gente tem a possibilidade de ter o versionamento dos objetos, ou seja, imagina que você está trabalhando numa planilha Excel, a planilha do financeiro, enfim, várias pessoas mexem na mesma planilha e colocaram aqui dentro com o mesmo nome. Como é que você faz para identificar qual que é a versão daquela planilha? Através do versionamento. Ele vai salvar ali 10, 20 planilhas com versões distintas, mesmo que tenham o mesmo nome. E eu posso configurar para que esse bucket emita alertas, né? Ou seja, emita eventos cada vez que uma operação for realizada. Então, toda vez que alguém visualizar ou baixar uma informação daqui de dentro, eu vou ser notificado. Então, eu vou criar aqui o meu bucket do TDC. Então, eu venho aqui em fazer upload, selecionar arquivos, e eu basicamente tenho aqui acesso a todos os meus arquivos. Vou colocar um PDF só para a gente ter a visibilidade de como utilizar esse arquivo e quais são as formas que eu tenho de visualização dele. Então, ele finalizando o upload, eu consigo finalizar ele aqui no botão fechar e pronto, ele já vai estar disponível. Duas formas bacanas que eu tenho de visualizar esse arquivo: eu posso vir aqui e fazer download, ou eu posso criar uma solicitação pré-autenticada, onde através dessa solicitação eu
posso permitir acesso apenas no objeto ou no bucket como um todo. Tá? E aí, aqui eu tenho o tipo de permissão de acesso, a data de vigência do link que ele vai criar para a gente. Então, por exemplo, até dia 31 de agosto, esse link que ele vai criar, ele fica disponível para que a gente acesse esse arquivo em qualquer lugar do mundo. Então, basta eu colar esse dado, esse link no meu navegador, eu já vou ter acesso ao PDF de qualquer lugar do mundo. Então, bem bacana, bem fácil de utilizar. Além disso, vocês podem também acessar esse dado através de APIs, ou seja, aplicativos que vocês tenham localmente na forma de Explorer, como por exemplo S3 Browser, Hyperion, Backup Pro, a gente consegue estar visualizando, arrastando de um lado para o outro arquivos para dentro desse bucket. Ficou aqui Beckett, acabei de ver. Mas enfim, a gente tem aqui algumas possibilidades interessantes, como por exemplo, criar regras e políticas de ciclo de vida. Então aqui vindo em criar uma regra, eu defino que depois de 30 ou depois de 60 dias, aquele arquivo na versão padrão, ele vai ser enviado para a modalidade de archiving ou na modalidade de acesso não tão frequente, ou eu posso determinar que depois desses dias esse arquivo vai ser excluído. Tá? Então, bem bacana as possibilidades que eu tenho aqui dentro, além de que eu posso replicar esse arquivo entre outras regiões também. Então, uma vez que eu estou subscrito aqui nas regiões de destino, eu consigo adicionar também a replicação desse dado. Então, um backup de alta importância, você consegue ter ele replicado entre um ou mais data centers. Além de que você consegue ter uma regra de retenção para determinar quanto tempo, né, por quantos dias, por quantas semanas ou anos aquele arquivo vai ficar retido e salvo dentro do nosso ambiente. Legal, pessoal? Então a gente falou um pouquinho sobre a parte de computação, sobre a parte de armazenamento, vimos alguns conceitos de rede e vimos aqui bem rapidamente a parte de Oracle Database dentro do Autonomous. O que eu tinha planejado para essa apresentação era basicamente isso, e a gente vê mais recursos com mais detalhes e mais informações nas próximas versões do TDC. Tá bom, pessoal? Então a gente fica à disposição, somos um time que está aqui pronto para auxiliar vocês, para estar auxiliando vocês durante esses testes, durante a avaliação do nosso período de trial, e aí tiramos todas as dúvidas, tanto na parte comercial quanto técnica. Então venham para o Oracle Cloud, venham conhecer nossos serviços, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Legal? Um abraço, até a próxima.